Me ouça com atenção, porque o que eu vou te dizer hoje é isso que ninguém te diz mais nas homilias. Quando você comunga em pecado mortal, sua alma não recebe graça, ela recebe julgamento. São Paulo escreveu isso, os santos repetiram por séculos, e alguém precisa ter a coragem de falar de novo. Fique comigo, porque no final desse vídeo eu vou te revelar o que acontece no interior da sua alma nesse momento exato, o que os maiores santos da Igreja documentaram sobre isso. E mais importante, o que você pode fazer ainda essa semana para chegar ao próximo domingo diferente do que chegou nos últimos anos. Eu sou o Padre Sebastião, da Diocese de Mariana, em Minas Gerais. 40 anos de ministério. E há uma verdade que ficou em silêncio por tempo demais. Eu cresci em Lagoa Dourada. Minha avó, Dona Amélia, acordava todo sábado, colocava o vestido preto, pegava o terço de família e saía caminhando 40 minutos até a igreja matriz, para se confessar, mesmo nas semanas em que dizia não ter feito nada de grave. Quando eu perguntei por quê, ela não parou de caminhar, só disse: Sebastião, você não vai para o banquete do rei de qualquer jeito, você se arruma primeiro. Levei mais de 15 anos de sacerdócio para entender. Só entendi quando comecei a ver os olhos das pessoas que chegavam à mesa do Senhor carregadas, sem paz, sem conseguir nomear o peso que traziam. Minha avó Amélia, que andava 40 minutos todo sábado para se confessar antes de comungar, entenderia o que eu estou dizendo sem precisar de nenhuma explicação a mais. Você também vai entender. Antes de continuar, me ouça com atenção. Se você está aqui, é porque algo dentro de você já sentia que havia uma verdade sobre isso que ninguém estava dizendo com clareza. Não deixe esse vídeo para depois. Se inscreve no canal agora, porque isso que ninguém te diz precisa chegar em quem precisa ouvir. E se esse começo já tocou alguma coisa em você, deixa o like antes de continuar. Não como favor para mim, como sinal de que você está aqui de verdade. A Eucaristia não é neutra. Ela transforma quem chega bem disposto e agrava a condição de quem chega com pecado grave não confessado. São Paulo colocou isso sem rodeio. A Igreja nunca revogou. O que mudou foi o silêncio pastoral, e silêncio não é misericórdia. Há uma crença que se instalou quietinha no coração de muita gente boa. Tenho boa intenção, Deus entende. Essa crença tem uma falha grave. Não é culpa sua. Ninguém te ensinou isso com clareza. Mas agora você vai saber. Antes de entrar no ensinamento, quero te apresentar alguém. Uma mulher de 71 anos de Muzambinho, que nunca deixou de comungar um domingo na vida e que chegou até mim com uma pergunta que me parou no meio da sacristia. O nome dela é Dona Conceição. A história dela, eu acredito, é a sua também. Ela chegou numa tarde de setembro sem hora marcada. Parou na porta da sacristia com um terço enrolado na mão. Dona Conceição Aparecida Ferreira dos Santos tem 71 anos, viúva há 12. 43 anos, indo à missa todo domingo às 7 em Muzambinho, Minas Gerais. Toda noite, às 8h30, ajoelhada no tapete do quarto diante de Nossa Senhora Aparecida. Mesmo quando o corpo dói, mesmo quando o coração dói mais. Ela abriu a bolsa e tirou uma fotografia gasta nas bordas. Edivaldo, o filho do meio,
8 anos, primeira comunhão, roupa branca, sorrindo. Ela olhou para mim e disse: Padre, eu nunca deixei de comungar um domingo na vida. Mas dessa vez, depois da briga com a nora, fui comungar com aquele ódio ainda dentro de mim. Será que eu fiz errado? Porque eu não me sinto em paz desde esse dia. Aquela pergunta tem um nome, e o nome precisa ser dito com clareza. Isso é o que ninguém te diz, mas eu vou dizer agora. A revelação se chama assim: a boa intenção que se chama preparação. Existe uma crença instalada quietinha no coração de muita gente boa. Tenho amor a Deus, tenho boa intenção. Isso é suficiente para comungar. Não é culpa sua se você acredita nisso. Ninguém te ensinou a distinção com clareza, mas agora você vai saber. Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja, maior teólogo da tradição escolástica, século XIII, ensinou na Suma Teológica que receber a Eucaristia tem duas dimensões. A sacramental, que é o corpo que recebe a hóstia, e a espiritual, que é o coração disposto. Quem recebe apenas sacramentalmente, sem disposição interior, recebe para julgamento, não para salvação. São Paulo já havia dito isso em 1 de Coríntios 11:29. Pensa numa sala fechada. O sol está do lado de fora, real, pleno, sem falta. Se a janela está bloqueada por dentro, a luz bate no obstáculo e não entra. Não é que o sol falhou. O pecado mortal é esse obstáculo. Não cancela a realidade de Cristo na hóstia. Cancela a capacidade da alma de receber o que Cristo oferece. A hóstia é a mesma para todos na fila. O que muda é o que acontece do lado de dentro. Você vai pensar: então nunca vou poder comungar, porque sempre tenho alguma coisa. Eu entendo esse pensamento, mas o Catecismo, parágrafo 1385, e Santo Tomás são claros. Pecados veniais não impedem. Apenas o pecado mortal impede. E ele exige 3 condições simultâneas: matéria grave, conhecimento pleno, consentimento deliberado. Não é qualquer falta. É uma ruptura consciente com Deus. Antes de cada missa, 3 perguntas. Apenas 3. Quebrei gravemente algum dos 10 mandamentos esta semana? Há alguém contra quem guardo ódio deliberado? Tenho algum pecado grave que ainda não confessei? Se a resposta a qualquer das 3 for sim, você senta naquele domingo e vai à confissão antes do próximo. Não como punição, como quem se arruma antes de ir ao banquete do rei. Mas o segundo problema é ainda mais silencioso e mais perigoso, porque parece exatamente o oposto de um problema. Esse segundo problema tem um nome, e o nome precisa ser dito com firmeza, porque é ele que está escondido dentro de décadas de fidelidade aparente. A revelação se chama assim: o hábito que se chama fidelidade. Existe um padrão que eu vi repetir durante 40 anos de sacristia, e isso me gelou o sangue quando finalmente entendi o que estava vendo. A pessoa se levanta para a fila da comunhão não porque fez um exame de consciência. Ela se levanta porque sempre se levantou. Porque todo mundo está se levantando. Porque ficar sentada significaria explicar para a vizinha do banco
o que ela não quer explicar para ninguém. Pensa numa planta que você rega todo dia, sem faltar. Isso parece cuidado, parece amor, parece fidelidade. Mas se a água está envenenada, quanto mais você rega, mais a planta vai murchando. E você não entende por quê, porque está fazendo tudo o que sempre fez. A alma em estado de pecado grave recebe a comunhão da mesma forma. A frequência não salva, a disposição é que salva. E enquanto o hábito substitui o discernimento, a planta continua murchando domingo após domingo, e a pessoa continua achando que está fazendo tudo certo. São João Crisóstomo, doutor da Igreja, patriarca de Constantinopla, no século IV, escreveu nas suas homilias sobre a primeira carta aos Coríntios que não é a mesa do Senhor que condena quem se aproxima indignamente, é a indignidade de quem se aproxima. E ensinou que aquele que come sem discernimento não apenas não recebe nenhum benefício, ele aprofunda a própria condenação. Dona Conceição nunca pensou nisso nesses termos. Ela foi à fila da comunhão depois da briga com a nora, porque era o que sempre fazia. O confessionário estava fechado, a fila estava grande. Ela não quis ser diferente. E na noite daquele domingo, ajoelhada diante de Nossa Senhora Aparecida, o terço ficou parado na mão pela primeira vez em 43 anos. Ela não conseguia começar. Sabia que algo estava errado, só não sabia dar nome. E talvez você esteja pensando, mas todo mundo faz isso. O padre nunca disse nada. Eu entendo, mas o silêncio de quem deveria falar não transforma o erro em acerto. Ele só deixa a ferida crescer em silêncio por mais tempo. A instrução é concreta. Durante 4 domingos seguidos, na noite de sábado, escreva em papel, não no celular, papel, com a própria mão, uma resposta honesta a esta pergunta. Estou pronto para receber Jesus amanhã? Guarde dobrado debaixo da imagem de Nossa Senhora. Antes de entrar na fila no domingo, releia. Se a resposta for sim com convicção, levante. Se houver dúvida, sente e vá à confissão naquela semana. Você já ficou de pé numa fila que deveria ter te feito parar? Não por maldade, mas porque ninguém nunca te disse que sentar por discernimento é um ato de fé mais alto do que se levantar por constrangimento? Vou te dar 5 sinais agora. Se você se reconhecer em 3 ou mais, o que eu vou dizer a seguir é especificamente para você. Você vai à missa todo domingo há anos, mas vai à confissão menos de uma vez por ano. Você se levanta para a fila da comunhão automaticamente, sem ter feito nenhum exame de consciência antes da missa começar. Você já foi comungar numa semana em que teve uma briga séria, guardou rancor ou fez algo que sabia ser grave. E foi assim mesmo, porque já estava lá e todo mundo estava indo. Você já ficou desconfortável com a ideia de sentar durante a comunhão porque não quis que os outros achassem que você tinha feito alguma coisa errada. Você já pensou, conscientemente ou não, que rezar um Pai Nosso extra ou ter boa intenção era suficiente para compensar e comungar sem precisar ir à confissão primeiro? Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, fique comigo, porque tem uma coisa que eu guardei para o final desse vídeo. Guardei porque é a mais difícil de ouvir e também a mais libertadora. A revelação se chama assim:
o medo da confissão que se chama humildade. Pensa numa ferida infectada no braço. Você cobre com a manga da roupa. Sorri quando te perguntam como está. Toma um analgésico quando dói demais. Por fora parece curada. Por dentro, a infecção continua crescendo. A confissão não é a cirurgia que dói, é o antibiótico que limpa. E o padre no confessionário não é o médico que te condena, é o enfermeiro que estava esperando você bater na porta. Santa Faustina Kowalska, mística polonesa canonizada por São João Paulo II em 2000, no seu Diário da Misericórdia Divina, registrou que Jesus lhe ensinou que cada vez que uma alma se aproxima do sacramento da confissão, ele derrama sobre ela uma torrente de graça, e que o confessor não é o juiz, é apenas o canal. Que não há ferida tão grande que sua misericórdia não possa curar, desde que a alma apresente a ferida. Agora, os 5 sinais de quem vive com o medo da confissão disfarçado de humildade. Você faz mais de 1 ano sem ir à confissão, mas vai à missa todo domingo sem faltar. Quando pensa em ir à confissão, o primeiro sentimento que surge é vergonha, não do pecado em si, mas de ter que dizê-lo em voz alta para outra pessoa. Você já adiou a confissão pensando: vou esperar estar com menos coisas para confessar, sem perceber que esse dia nunca chega. Você já sentiu que, depois de muito tempo sem se confessar, a lista ficou grande demais para dizer de uma vez? E esse pensamento te paralisou completamente, impedindo qualquer passo. Você já se sentiu mais perto de Deus, rezando o terço sozinha em casa, do que pensando em entrar num confessionário, e nunca entendeu bem por que essa diferença existe? Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. E talvez você esteja pensando: mas eu tenho devoção, rezo todo dia, isso não conta? Conta, mas a devoção sem o sacramento é como amar alguém à distância e nunca abrir a porta quando ele bate. A instrução é simples: ir à confissão nesta semana, não no próximo mês, esta semana. Escreva em papel, antes de sair de casa, as 3 coisas mais pesadas que carrega na consciência. Não para mostrar ao padre, mas para não esquecer por nervosismo. Ao entrar, diga: faz muito tempo que não me confesso e preciso de ajuda para começar. Qualquer padre vai receber isso com atenção. Depois da absolvição, sente no banco por 5 minutos. Não vá embora correndo. Deixe a graça assentar. Dona Conceição voltou para me ver 2 semanas depois. O que ela disse mudou a minha forma de celebrar missa. Ela foi ao confessionário, a primeira vez em 2 anos. No domingo seguinte, comungou. Me disse com os olhos cheios d'água: foi como se eu tivesse voltado para casa depois de muito tempo longe. O filho Edivaldo ainda não voltou à igreja, mas 2 semanas depois ela ligou para a nora e pediu desculpas pela briga, a primeira vez em 5 anos. A nora chorou. A transformação foi toda interior e foi suficiente. Deus não mede a quantidade de domingos que você foi à missa. Ele mede a qualidade do coração com que você chegou. Antes de rezar com você,
Eu preciso te dizer uma coisa que aprendi com 40 anos de confessionário. Aprendi que a graça não se acumula por força de vontade. Ela se recebe. E para recebê-la, o coração precisa estar aberto. Não é complicado, é simples. Mas simples não quer dizer fácil, quer dizer claro. A primeira prática tem nome: exame de consciência estruturado. 3 minutos no banco, 3 perguntas fixas antes de cada missa. Nunca mais se levantar automaticamente para a fila. Levantar com consciência ou sentar com paz. Se a resposta a qualquer das 3 for sim, você senta naquele domingo e vai à confissão antes do próximo. Não como punição, como ato de amor, como quem se arruma antes de ir ao banquete do rei. A segunda é a cadeira de sábado, um momento fixo toda semana, sábado à noite, em silêncio, sentada, para olhar com honestidade para a semana que passou antes do domingo. Não é substituível por oração. É um olhar deliberado para dentro, uma vez por semana, que transforma a qualidade de tudo o que vem depois. A terceira você já sabe qual é, a confissão desta semana, não no próximo mês, esta semana. Escreva à mão as 3 coisas mais pesadas que carrega na consciência. Ao entrar, diga: faz muito tempo e preciso de ajuda para começar. Depois, sente 5 minutos no banco antes de sair. Deixe a graça assentar. A quarta é a mais contraintuitiva e, por isso, a mais libertadora. Quando não estiver em condições de comungar, sente com paz e reze uma comunhão espiritual em silêncio. Sem vergonha, sem pressa para se explicar a ninguém. Ficar sentada por discernimento é um ato de fé mais alto do que se levantar por constrangimento. E a quinta, essa é especialmente para quem tem um filho afastado, uma nora com quem a relação não está bem, alguém que parece ter fechado a porta da igreja. Toda vez que você comungar em estado de graça, ofereça essa comunhão especificamente por essa pessoa. A comunhão recebida com disposição correta tem um peso intercessório que nenhuma novena emergencial substitui. E a melhor coisa que Dona Conceição pode fazer por Edivaldo, que ainda não voltou à missa, é ela mesma se preparar para chegar à mesa do Senhor com o coração limpo. Agora eu quero rezar com você. Antes de rezarmos, eu preciso te contar o que Dona Conceição me disse quando voltou aquela tarde, depois da confissão e do domingo que mudou tudo para ela. Ela abriu a bolsa devagar. Tirou a fotografia de Edivaldo de 8 anos, roupa branca, sorriso, bordas amassadas de tanto tirar e olhar. Ficou com ela na mão um momento. Depois guardou de volta, com um cuidado que eu nunca tinha visto nela antes. Como quem guarda uma promessa, não uma dor. Disse: Padre, eu ainda rezo por ele, mas agora eu rezo diferente. Não rezo mais com aquele aperto de quem está pedindo algo impossível. Rezo como quem sabe que a porta está aberta e que ele ainda vai entrar. Eu não sei se Edivaldo vai voltar. Isso pertence a Deus, não a mim. Mas sei o que Santa Faustina Kowalska registrou no Diário da Misericórdia Divina, o que Jesus lhe ensinou, que não há pecado tão grande que a sua misericórdia não possa absorver, mas que essa misericórdia age pelo canal que ele mesmo estabeleceu. A misericórdia não ignora a ferida, ela a cura, e o confessionário é o lugar onde essa cura começa, não amanhã, não quando você estiver pronta, mas agora. O que Dona Conceição encontrou naquele confessionário estava lá esperando por ela há 2 anos.
o que está esperando por você também não vai a lugar nenhum. Se esse vídeo tocou algo que você carregava há muito tempo, saiba que isso é o que ninguém te diz, mas eu preciso dizer: você não está sozinha. Tem muita gente como você, com a mesma inquietação, que nunca teve alguém que explicasse isso com clareza. Se inscreve no canal, porque tem mais conversas como essa esperando por você. E se você conhece alguém que vai à missa todo domingo, mas nunca falou sobre isso, manda esse vídeo para ela agora. Esse gesto pode ser mais importante do que você pensa. O véu vai se romper, mas precisa de alguém que tenha coragem de puxar. Agora, vamos rezar juntos. Nossa Senhora Aparecida, Mãe da misericórdia e da ternura, cobre com o teu manto quem chegou até aqui carregando uma inquietação que não sabia nomear. Abre o coração de quem tem medo de entrar num confessionário. Intercede por quem está afastado, os filhos, os netos, os que dizem que não merece. E guia os passos de quem, ainda essa semana, vai dar o primeiro passo de volta para casa. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.